Para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Olá, meus irmãos, graça e a paz, Senhor Jesus. É o Leandro Barros que está falando. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já tem um tempo, né, que eu não coloco uma mensagem aqui para os irmãos, né? Confesso para os irmãos que tenho passado uns dias bem difíceis, bastantes aflições, né? Chegou até bater um desânimo em fazer as mensagens, muitos ataques da parte do inimigo, né? De todos os lados, de todas as formas, mas continuei firme, prosseguindo um conserto mesmo de Deus na minha vida. Eu creio que ainda estou passando por esse conserto para me crescer, para me amadurecer. Eu tenho amadurecido muito, né, com essa obra do Tô Lutando por Você. Então, continue orando por mim, não esqueçam de orar por mim, pois o peso sobre meus ombros é muito grande. O inimigo ele não está satisfeito. São muitas pessoas, né, que entenderam a proposta do Evangelho, que é buscar primeiro o reino de Deus, tem deixado seus cônjuges nas mãos do Senhor e tem ido buscar ao Senhor. Mas vamos lá. Antes, você que ainda não é inscrito, está ouvindo a mensagem pela primeira vez, não deixa de se inscrever não. Se inscreve e acompanha o canal, porque aqui a mensagem é estreita, irmão. Aqui não tem esse papo de ficar atrás do cônjuge como se ele fosse o último biscoito do pacote, não. Aqui ele fica para segundo plano e quem deve prevalecer é o Senhor. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações também, para você receber um próximo áudio que eu colocar, e dê também o seu like, porque o like ele faz com que o YouTube possa ir priorizando, né, e fazendo com que o canal seja mais conhecido para que outras pessoas possam ser alcançadas. Também estamos no Instagram, entra ali, canal Tô Lutando por Você. Ali eu tenho feito orações, tenho entrado ao vivo, tenho colocado mensagens diárias ali. Tem também meu livro, né? Você que ainda não adquiriu e está aí perdido, não sabe como tirar o foco, não aguenta mais sofrer, não aguenta mais ficar só pensando o dia inteiro, em restauração, em casamento. Esse livro ali eu conto como Deus me ajudou a tirar o foco e encontrar, né, a intimidade com o Espírito Santo. Não é fácil, mas é possível. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar pela mensagem. Pai, toma em tuas mãos a minha vida. O Senhor sabe tudo que eu passei da mensagem passada até agora. É um verdadeiro milagre eu ainda estar aqui, motivado a continuar a fazer essas mensagens, pois a afronta tem sido grande. A fúria do inimigo para me derrubar, não somente por causa do canal, mas também para impedir, Pai, o teu agir na minha vida, mas o Senhor tem dado vitória. Creio que os irmãos também não é diferente, porque eles também estão lutando pelo seu propósito, ao invés de abrir mão
da aliança, eles estão querendo te honrar. E eu sei que também estão sendo muito atacados. Que o Senhor possa nos ajudar nessa peleja, para que possamos alcançar uma vitória para te honrar. Nós queremos lhe dar essa vitória, dar honra ao Senhor. Então fala conosco através dessa palavra, abre o nosso entendimento, tira toda a confusão do espírito, tudo aquilo que Satanás já vem preparando para atrapalhar, Pai, o discernimento da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu entrego a Ti esse momento de explanação da Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Estou de volta, meus irmãos. Que saudade. Eu gosto muito dessas mensagens. Claro que às vezes eu posto uma mensagem breve aqui no canal. Posto ali o áudio do dia no site todos os dias. Entra lá no site, todo dia tem mensagem lá também. Mas as mensagens que Deus me dá, as revelações, para mim elas são mais fortes, né? São mais objetivas. Eu entendo mais o agir de Deus através das revelações. E hoje eu trouxe mais uma mensagem para trazer uma lucidez tremenda sobre o tempo de Deus agir, né? E um ânimo a quem já não aguenta mais esperar Deus fazer um milagre em seu casamento e transformar de uma vez por todas a sua vida. Enxugar dos seus olhos toda lágrima, como diz a palavra, né? Lhe dar uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, e veste de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, né? Isaías 61, versículo 3. A mensagem de hoje, Deus me deu logo em seguida a última da mulher do fluxo de sangue. Para vocês verem, né, que eu estava terminando a mensagem, Deus me deu essa mensagem de hoje e eu não consegui postar ela até hoje. Tem 7 dias, né, de tantas lutas que eu passei, irmãos. Dessa vez acho que foi a vez que eu mais passei lutas. Quase que eu fico no caminho, mas o Senhor me levantou novamente, né? Como fez com Pedro ali, me reergueu, né? Os irmãos notaram que na mensagem passada eu até citei um outro milagre além do milagre da cura da mulher do fluxo de sangue. Pois é, irmãos, Deus é maravilhoso e quer nos mostrar um caminho mais excelente antes de nos abençoar com a nossa família de volta. Nesta mensagem, vamos ver que Deus, quando quer operar um milagre, Ele não escolhe pelo tempo que a pessoa está sofrendo mal e nem escolhe pela intensidade da prova que a pessoa está passando. Se esta prova a está massacrando. Não, irmãos, o milagre não acontece porque Deus tem medo de você morrer por isso. Lembre-se que Ele é quem domina a vida de alguém e não se morre sem sua permissão. Mas vamos aprender que Deus, quando opera o milagre, além de te abençoar com o que você deseja e buscou nele, Ele quer promover em você santificação. Quer te mostrar de uma vez por todas que uma vida de pecado, uma vida de afastamento dele, só traz isso: sofrimento, angústia, culpa e uma série de sentimentos que quem anda longe dele passa e passa muito mal. Então se prepare aí, que você receberá uma injeção de ânimo para continuar e também uma motivação a mais para deixar tudo nas mãos de Deus e o buscar de toda a sua alma e de todo o seu coração. O tema da mensagem de hoje é: não procure o milagre, mas espere por ele. Eu criei uma expressão neste vale de restauração que exprime bem o conceito de fé. Na verdade, não é bem uma expressão, mas sim um resumo que eu criei para explicar para alguém que me questiona o que é a fé. Eu digo que a fé é a arte do esperar em Deus. Os irmãos que me acompanham aqui no canal conhecem essa minha expressão.
porque é justamente isso que Hebreus 11:1 diz, né? Que a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam, não é isso? Então, por isso digo que é uma arte esperar, pois é preciso você crer que o que está esperando vai acontecer. Mas esperando como? Buscando em Deus. Buscando o quê? O que eu quero? Não. Claro que não, cabeção. Buscando o próprio Deus. Essa é a diferença das pregações que trago acerca de restauração de casamento dos demais irmãos que pregam o mesmo tema. Eles creem que se não buscarem, Deus não faz. Ou pode até fazer, mas não é comum isso ser assim. Parece piada, mas é assim que a maioria pensa. Já o que prego, não. Eu creio que para Deus fazer, eu só preciso esperar nele, o buscando, me aprofundando em sua vontade, em seu querer para a minha vida e para todos à minha volta. Eu sou o grande incentivador da busca primeiro pelo reino de Deus e a sua justiça, e que o acréscimo é somente uma consequência. Tipo, se você está com Deus, firme nele, cheio do Espírito Santo, é fato que você vai colher bênçãos de Deus. Bênçãos que ele seleciona para você, e não bênçãos que você tanto busca nele. Eu sou do tipo que prefere que o Pai me dê o que ele bem desejar, do que eu ficar empurrando ele na parede para ele me dar o que eu quero. Digo sempre para tomarem cuidado com isso, que vocês ficam se matando de orar por uma pessoa que te sacaneou, te humilhou, considerou estranhos mais importantes do que você. Deus pode te devolver esta mesma pessoa que você está buscando, do mesmo jeito, só porque você, com sua ignorância e influência de pessoas que não entendem que para Deus devolver algo, ele tem que quebrar primeiro e refazer para só então te devolver, e ficam te ensinando a campanhar até a morte, madrugadas e madrugadas, dizendo que em tempo recorde Deus vai trazer de volta totalmente restaurado, só porque você está praticamente o obrigando a fazer isso. Te digo, Deus traz de volta todo torto mesmo, só para você se arrebentar mais ainda e ver se assim você aprende a esperar o tempo dele fazer as coisas, e não o seu. Já ouviu falar que o apressado come cru? Imagina cru e estragado ainda. Espero que através dessa mensagem entendam que ter fé não é buscar para alcançar. Isso, como vocês estão cansados de saber, que já expliquei aqui dezenas de vezes, é coisa da galera da teologia das declarações positivas. Ter fé é esperar o que Deus quer fazer por você e através de você. Sabemos que a maioria das vezes as bênçãos genuínas de Deus demoram demais ao nosso entender. O tempo de Deus agir é diferente do nosso, e por isso que devemos o buscar em primeiro lugar, para que a nossa fé seja fortalecida e possamos esperar com paciência todo o trabalhar de Deus em nós e em nossos cônjuges. Deus não quer somente restaurar casamentos. Ele não quer somente trazer de volta o seu cônjuge que adulterou só para te fazer feliz. Tem gente que pensa assim: se Deus restaurar meu casamento, eu vou ficar muito feliz. Deus, ele não quer te fazer feliz. Ele quer te libertar do problema. Pois o que adianta trazer seu cônjuge de volta e daqui a um tempo ele voltar a se encantar com o pecado novamente? Deus quer curar este cônjuge adúltero que primeiro se afastou da presença dele, que é a maior manifestação do adultério. Pois se engana você que seu cônjuge que é crente adulterou somente com você. Está vendo como você só enxerga você mesmo? Seu cônjuge adulterou com Deus primeiro. Ele fez igual Israel, largou Deus para viver no pecado. Deus sabe que a infidelidade conjugal do seu cônjuge está no desvio espiritual dele. Então, crente ansioso,
Para de ficar se matando de orar para Deus trazer seu cônjuge no seu tempo, porque Deus pode fazer isso, trazer ele de volta, e você receber mais um parzinho de chifres, só para aprender e depois ir lamentar de novo. Oh meu Deus, por que o Senhor permitiu ele me trair novamente? Aí Deus vai te dizer, eu estava o tratando, mas você não deixava. Quem sabe agora você sossega essa sua ansiedade louca e eu possa tratar seu cônjuge de uma vez. Porque eu o quero salvo também, não só fazer sua família feliz. Isso mesmo, meus irmãos. O que você prefere? Um cônjuge de volta ou um cônjuge transformado? Um cônjuge transformado, claro, né, irmão Leandro? Então por que você não sossega, descansa no Senhor? Mas eu não consigo fazer isso, irmão Leandro. Claro que não. Você não vigia seus pensamentos, não procura ocupar sua mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, só fica atrás de cônjuge o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Aí não vai descansar nunca mesmo. Tira o foco. Eu falo isso a centenas de mensagens antes dessa. Deus querendo sua atenção para te transformar em uma mulher virtuosa ou no homem temente, e você, egoístamente, só pensa em ser feliz na família. Me desculpe, mas tem de se lascar mesmo. Por isso oram e nada acontece. Só pensam em suas felicidades e não percebem que tem de buscar primeiro a Deus, para a partir dele suas vidas serem transformadas. Estão com a faca e o queijo na mão, mas estão mordendo a faca e jogando o queijo fora. Sinceramente, é muita falta de entendimento mesmo. Deus quer fazer uma obra muito maior que somente a que possamos ver e admirar. Deus quer tirar você e seu cônjuge do pecado de uma vez por todas. E hoje verá que Ele fará isso. Te entregará uma vida novinha. Porém, este tempo no vale é para te fazer firmar raízes que não te permitirão mais voltar a ter uma vida longe dele. Uma vida onde ele foi tirado do centro. Vamos ver que Deus vai atrás do homem caído, ou do que está a cair, e o dá uma nova oportunidade. Então não desliga não. Fica bem atento a esta mensagem. Pare tudo o que está fazendo e se concentre na palavra de Deus que eu lerei, e também na revelação que me foi dada e que passarei a você agora. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 5, versículo de 1 a 9, que diz: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estava deitado muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Esse texto, meus irmãos, é ideal para explicar a situação de muitos dos irmãos que hoje vivem este dilema da restauração conjugal, pois muitos não querem nem saber como vão fazer para terem seus casamentos de volta. Eles querem isso de qualquer jeito e a qualquer custo. Pasmem, mas como falo a você, converso com muitas pessoas e já ouvi de algumas, e pasmem, crentes, que até cartomante procuraram para saber
se seus cônjuges voltariam para casa. E não duvido que haja algumas que devem ter procurado até magia negra para dar uma forcinha. Imagino que muitos aqui, quando vê aqueles anúncios nos muros assim, traga o seu amor de volta em 7 dias. Se não bater um leve pensamento de, será que isso é verdade mesmo? Ai, me já bateu isso, irmão. Falei, rapaz, mas será que esse negócio é verdade mesmo? Né? Mas claro, isso antes de ter um certo entendimento, né, irmãos? Porque quando você tem entendimento da palavra, você sabe que aquilo é uma pura enganação. Mas eu estou rindo, mas com certeza que existem, sim. Não existe pastor maçom, porque não existe crente que faz uma fezinha, né? Essa busca desordenada na madrugada para ter o marido ou a esposa de volta, custe o que custar mesmo, já mostra que tem gente que topa tudo para ter seu milagre em tempo recorde. Se alguém que você acompanha aqui no YouTube, até mesmo eu, te propor assim, faz um jejum ininterrupto de 40 dias sem comer e sem beber nada, e só vai dormir dia sim e dia não, e te der a garantia de boca somente que entre esses 40 dias Deus traz seu cônjuge de volta, eu duvido, você não vai ter um monte de gente que não vai tentar, e outras até morrem, mas não vão quebrar esse jejum de jeito nenhum. Você acha que se uma pessoa morrer assim jejuando pelo homem, pelo que o homem propôs, não por Deus mesmo, vai para o céu, irmão? Claro que não. Já está abraçado com um cão e nem sabe. Tudo por quê? Por resultados rápidos. Porque vale tudo para ter o que quer. Por causa da ansiedade de querer a felicidade acima de tudo, inclusive acima de Deus e da sua vontade. Que vontade de Deus que nada. Esperar? Só se for rápido, porque se demorar já era. A maioria não está nem aí para a vontade de Deus. Deus restaura e a pessoa mete o pé com sua bênção debaixo do braço e esquece de Deus de novo, achando que sem Ele o casamento vai durar para sempre, porque você virou o mestre das campanhas. Vai, bobo. Vai pensando assim. Vai buscando seu casamento a todo custo, que vai acabar mais distante de Deus do que já estava antes do seu casamento ser destruído. Vou explicar porque estou falando tanto sobre ter cuidado com ter pressa e por isso fazer o que for preciso, buscar o que resolva mais rápido. Isso é um perigo, meus irmãos. Vamos à palavra. Versículo 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus. Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betsata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Eu preciso esclarecer algo sobre esse tanque de Betesda. Trazer um contexto histórico que a Bíblia não relata. Este tanque, na verdade, segundo os relatos históricos, foi um tanque usado a princípio para a purificação das pessoas e de animais que seriam oferecidos nas festas e em rituais de purificação. Por isso que se cita o Portão das Ovelhas, que hoje é chamado de Porta dos Leões. Pois uma das entradas que tinha lá, a menor delas, era onde acredita-se que pelo tamanho ser bem menor que os demais, ali que eram levadas as ovelhas para serem lavadas, para somente depois disso serem apresentadas no Templo de Jerusalém, que ficava ali por perto. Foi construído para a purificação dos judeus que vinham de outros lugares para a festa, para que entrassem no templo purificados. Neste caso, o tanque de Betesda, ou também chamado Casa de Misericórdia, não era uma instalação judeu, mas antes
uma instalação greco-romana filiada ao deus Asclépio, o deus da cura e da medicina. Um manuscrito encontrado no Mar Morto, que datava a época de Jesus, falava de uma Jerusalém totalmente corrompida pela idolatria, ao tal ponto de se considerar um antro de impiedade pagã. Esse tanque era enorme, devido ao grande número de peregrinos judeus que vinham para a festa anualmente. Flávio Joséfo, um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis que viveu na época de Cristo, recomenda até uma pesquisa sobre ele, pois ele escreveu muita coisa sobre aquela época. Ele diz que cerca de 2,5 milhões de pessoas vinham anualmente a Jerusalém visitar o templo e oferecer sacrifício de purificação nessa festa. O tanque era constituído de 2 compartimentos. O compartimento norte era mais elevado e que recebia água diretamente e servia para abastecer e repurificar o mikveh, que era o tanque mais baixo, onde as pessoas se banhavam e depois fluía para o sul através das barragens entre eles. Essa água deveria ser uma água corrente, não podia ser água parada. Imaginem um tanque com centenas de pessoas ali dentro e ela fosse água parada. Não purificaria nada, não é verdade? Judeus de tudo quanto era lugar, de Roma, Atenas, Babilônia, da Síria. Há uma hipótese que ao sacerdote abrir e fechar a água de um tanque para o outro, o simples fato de um movimento incomum na água e uma suposta cura já era o suficiente para o povo dizer que os simples atos de entrar na água do tanque de Betesda já ficaria curado. E isso pode ter causado muita histeria religiosa acerca dessas águas. Com isso, remonta ao cenário de muitas pessoas irem e ficarem em volta deste tanque para receberem seu milagre, assim como este paralítico. E com toda certeza, devia ser contados muitos e muitos testemunhos de curas milagrosas. E com certeza, muitas pessoas acreditaram sem ter certeza da legitimidade destes milagres. E isso deve ter rodado de ouvido em ouvido. É o caso dos testemunhos também de restauração de casamentos, que eu tanto falo que não devemos acreditar em todos eles, pois muitos não são promovidos por Deus, e muitos nem são do jeito que as pessoas contam. Muitos contam de um jeito para terem o seu momento de fama, de reconhecimento, e isso já mostra que não houve transformação. É essa enxurrada de testemunhos que muitas vezes fazem pessoas acreditarem em contos de fadas, que o que os exibem contam para terem audiência. Porém, a transformação genuína está muito distante de holofotes, como eu sempre digo. Na verdade, eu nem sei de onde a igreja tirou este pensamento de que contar cura e milagres honra a Deus. Se fosse assim, por que Jesus curava e dizia para não contarem para ninguém o que ele tinha feito? Não é o que diz em Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45? Eu vou ler para os irmãos verem. Diz assim: o leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente, preste atenção, Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Me diz aí, onde Jesus nas Escrituras fez uma cura, um milagre, ou ressuscitou alguém e ficou contando o seu testemunho? Sabe por que ele não fazia isso? Porque ele sabia que iriam aparecer um monte de idólatras atrás dele.
As pessoas passariam a ir atrás do milagre que ele fazia. Ir atrás dele por causa de suas bênçãos, e não por causa do plano de Deus que ele pregava, e não atrás da cura verdadeira, da palavra, pois é para isso que serve testemunho, para dividir a atenção do propósito real de Deus. Ainda mais testemunhos que não se sabe o fundamento como se aconteceu verdadeiramente. Testemunhar os milagres atrapalhava Jesus, porque atraía multidões que só queriam a bênção, e com isso ele não tinha espaço para falar com ninguém. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que a multidão o apertava. Apertava por quê? Porque queria o Deus que ele pregava? Queria a graça? Queria a ressurreição que Jesus anunciava? Não. Vinham atrás das bênçãos, que os testemunhos que proliferavam dele trouxe. Veja o que o versículo 45 diz. Prestem atenção, porque Deus está querendo abrir os olhos do seu povo, porque eu nem disto vim falar, não vim nem falar de testemunho, mas se Deus manda eu falar, eu meto bronca. Então ouve aí, olha o que diz no versículo 45. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Estão vendo aí? Isso é Bíblia, meus irmãos. Não é achismo, não. Eu prego a palavra, vocês sabem disso. Doa quem doer e critique quem quiser. Vão ter com Deus, pois essa autoridade quem me deu foi Ele. Testemunho atrapalha a obra de Deus, porque exalta mais o homem do que a Deus, pois leva quem os ouve a buscar também as bênçãos, e não somente o abençoador. Saibam que o diabo também promove restauração para acabar de derrubar quem ficou de pé e ficou buscando para honrar o voto que fez com Deus. Tem um monte de crente testemunhando a obra do diabo aí, e nem sabe. E o diabo rindo da cara delas, porque se aprofundaram somente em campanhar pelo cônjuge, e por isso não tem discernimento se é Deus ou não que trouxe o cônjuge de volta. Nem todo testemunho que contam foi Deus que operou, não. E se quiser eu te mostro isso na Bíblia. Mas não vou nem entrar nesse assunto, porque sempre tem um crente carnudo que não lê a Bíblia e se acha espiritual só porque assiste pregação e vai defender essa galera dos testemunhos que estão afundando um monte de gente na idolatria ao homem e os afastando dos sofrimentos de Cristo verdadeiro. Igual o pessoal do tanque de Betesda. Iam para lá para serem curados porque ouviram que ali acontecia milagres e não para buscar a Deus de verdade. O medo de perder faz você ser atraído a qualquer discurso que te diga que você não perderá. Cuidado, que nem todo mundo que fala de Deus é enviado por Deus. A pessoa fala de Deus, mas não fala dentro da palavra, pula fora. Pula fora que é só sensacionalismo. A Bíblia está cheia de profetas que se diziam profetas, mas só falavam o que o povo queria ouvir, e não o que Deus mandava. Bem, quem quiser continuar sendo enganado vai fundo. Se imerge mais em testemunhos de casamentos. E não busca o Senhor propriamente dito, não. Não larga isso e vai para a palavra, não. Que você vai continuar sendo enganado por aí. Eu sempre aviso, mas ninguém me ouve. Preferem o mais mastigado do que se aprofundar na palavra. Mas voltemos aos milagres do tanque, que digo que não eram bem isso que pensamos ao ler o texto sobre a cura quando as águas eram movimentadas, não. Mas, irmão Leandro, a Bíblia diz que um anjo agitava a água e isso causava a cura. Verdade, meus irmãos, porém é algo que deixa margem para uma crítica contextual, pois não existe nenhum manuscrito original que tenha resistido ao tempo. E o que nós temos são cópias manuscritas que remontam mais de 5.500 manuscritos apenas
no Novo Testamento, escrito original em grego. Assim, para termos em mãos o que temos hoje, envolveu muito estudo e cansativas comparações de fragmentos destes manuscritos que existem até hoje. Então, só para vocês entenderem, eu estou com a Bíblia no grego aqui comigo. E a partir do finalzinho do versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Se tua Bíblia não for tão moderna, note que nela, a partir do trecho que diz que eles esperavam o movimento da água, até o final do versículo 4, esse trecho está entre colchetes. O que é colchete? Colchete é tipo um parêntese, só que com uma forma mais quadrada, para quem não sabe o que é um colchete. Isso significa que esse trecho não está nos melhores e mais antigos manuscritos deixados por João. Isso quer dizer que esse trecho deve ter sido uma anotação textual ou um acréscimo que foi escrito depois e que não foi escrito pelo próprio João, discípulo de Jesus, mas por um dos estudiosos que copiaram ou remontaram a partir dos manuscritos antigos. Essa parte aparece pela primeira vez somente no V século, num palimpsesto, ou seja, um texto que foi apagado e reescrito, ou seja, mais de 400 anos depois de João ter escrito, é que este trecho foi introduzido no Novo Testamento que conhecemos hoje. Como disse, eu tenho uma Bíblia aqui no idioma do grego original. E esse versículo 4, que fala sobre o anjo agitando as águas, ele não tem nessa Bíblia, porque ela é uma cópia bem mais próxima do original, do manuscrito original, que não tem essa parte. Mas, irmão Leandro, então por que esse trecho ainda se encontra em nossas Bíblias? Meus irmãos, que ainda se existe uma possibilidade mínima de que um dos copistas pode ter realmente tirado isso do original. E sendo assim, não podemos descartá-lo e nem dizer que é falso. E tem outra. Se Deus permitiu estar aí, quem vai ousar dizer que são falsos? Até mesmo que não tem como provar se são ou se não são. Então é melhor deixar. Não podemos esquecer, meus irmãos, que Jerusalém, na época de Jesus, tinha se transformado praticamente num antro de impiedade pagã e também de monumentos a deuses pagãos, e especialmente trazidos pelo mundo greco-romano. Isso fez muitas pessoas passarem a ter acesso a esses deuses e seus mitos milagrosos de cura. Provavelmente a maioria das pessoas que iam até o tanque de Betesda iam crendo muito mais nas curas em outros deuses do que a cura por Deus propriamente dita. Lembre-se que Jesus, ao curar o paralítico, lhe deu um alerta que nos faz pensar que esse paralítico poderia estar atrás de sua cura, até mesmo por outros deuses, ou independente de como ele poderia conseguir. Isso nos faz pensar que até mesmo, assim como a mulher do fluxo de sangue foi atrás de sua cura a todo custo, esse paralítico poderia estar ali naquele tanque com fé que qualquer Deus que o curasse, para ele seria um lucro. E assim muitas vezes é o pensamento de muitos dos irmãos e irmãs que me ouvem. Por não quererem esperar o tempo de Deus para o milagre acontecer, aceitam qualquer sinal de aproximação do cônjuge. Não se importa se é um sinal verdadeiro de restauração de Deus ou se somente uma armadilha para lhe fazer pecar contra Deus, para lhe fazer perder a direção correta que esteja tomando ao entregar tudo nas mãos do Senhor. O cônjuge vem e volta a hora que quer. Tem a mulher que quer ou o homem que quer, e a hora que volta para casa
como se nada tivesse acontecido, e eles sempre voltam agradando, o cônjuge que ficou em casa, justamente para não serem repreendidos por sua vida pecaminosa, sendo gentis, ou até mesmo mostrando uma falsa aproximação, e você aceita isso como um possível sinal de Deus, de que talvez Deus esteja restaurando. Dia dos Namorados, o que eu recebi de mensagens desesperadas de pessoas que criaram grandes expectativas e tiveram frustrações maiores ainda, não tem como eu contar. O que é isso? São pessoas como este paralítico, que ficavam esperando a ajuda do homem para resolver o seu problema. Ou como disse na explicação histórica, esperava até mesmo ser curado por entidades criadas por homens, por falsos deuses. Meus irmãos, esse homem estava há 32 anos se escorando no agir do homem, na ajuda do homem para receber seu milagre, ou na ajuda de outros deuses. E de onde o milagre veio? Jesus apareceu ali na frente dele e fez o impossível, pois a cura, segundo a crença dos que ali esperavam para o movimento das águas, acontecia somente quando as águas eram movimentadas, e ainda tinha de ser o primeiro a mergulhar para receber a cura. Jesus aparece e quebra toda a regra humana criada pelo homem e o cura ali mesmo no seco, sem se mexer de onde estava. Jesus o curou deitado mesmo, sem precisar fazer esforço humano nenhum. É isso que eu falo. Cuidado com as regrinhas para ter seu cônjuge de volta. Cuidado com as regras. Deus, ele não age dentro de regras humanas. Deus, ele não age dentro das receitas de bolo humano. Deus, ele age da sua própria forma. Veja como a Bíblia descreve a cura do paralítico. Versículo 6. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus viu o homem deitado e sabia que ele estava sofrendo todo aquele tempo, ou seja, 38 anos. Como Jesus sabia disso? Vocês acham que Jesus ia todo ano ali no tanque de Betesda e ficava observando este homem pensando: agora já tem tanto tempo que ele vem aqui se curar? Lógico que não. Primeiro porque Jesus não chegou a 38 anos de idade e o paralítico tinha isso de sofrimento, ou seja, ele já sofria antes mesmo de Jesus nascer. Jesus não tinha só o conhecimento de quanto tempo esse homem sofria, como também sabia que o coração dele pertencia a Deus, e não nos deuses e superstições pagãs que rodeavam aquele ambiente do tanque. O paralítico poderia estar ali em busca de qualquer um que o pudesse curar, porém seu coração pertencia ao Deus de Israel, e Jesus sabia disso. Tanto que Jesus não permitiu que a cura deste homem viesse de superstições pagãs, ou fosse atribuída à ajuda do homem. Jesus foi ao tanque, creio eu, somente por conta daquele homem, porque Jesus chegou, o viu, o identificou, porque a Bíblia diz que Jesus sabia quanto tempo tinha seu sofrimento, e perguntou se ele queria ser curado, e o curou. Meus irmãos, isso mostra que Jesus sabe que está demorando para você. Ele sabe que essa espera, além de castigar, pode nos fazer procurar ajuda de outra forma que não seja nele. Mas entenda, Jesus no momento certo vai aparecer onde você se encontra, neste lugar de espera, neste tempo de sofrimento, e vai te surpreender como surpreendeu o paralítico. Então não fique esperando sinais. Jesus não deu sinais a este homem. Quando você fica vivendo por sinais, você acaba confuso. O cônjuge manda uma simples mensagem
você se anima toda. O que é isso? Sinais. Vivendo por sinais. O cônjuge tinha sumido e do nada aparece. Não te trata com carinho e nem fala de voltar. Porém, só de vê-lo, você já acha que é um sinal. O que é isso? Malditos sinais. Vivendo pelos sinais. Alguém te conta que seu cônjuge disse que está pensando em voltar para a igreja, ou procurou alguém de lá. Pronto. Você se anima todo ou toda. O que é isso? Sinais. Os benditos sinais. Isso é uma miséria espiritual sem tamanhos, porque a verdadeira fé não precisa de sinais para acreditar que Deus está fazendo. Se tem sinais, Deus está trabalhando. Se Deus se cala, Deus esqueceu. Não está fazendo mais nada. Sinceramente, você não cresceu espiritualmente se ainda só anima se ver ou souber de algum sinal. Jesus não precisa de sinal, meus irmãos. Ele, quando vem para fazer um milagre, ele vem para definir e não para ficar te dando esperança. Acorda, crente Coca-Cola, que só vive de pressão. Gente, Jesus conhecia a história desse homem. Jesus foi até lá só por causa dele. Mas por quê? Porque esse homem não tinha recursos nenhum para se autoajudar. E não tinha ninguém disposto a fazer isso por ele. Jesus só age quando você não tem mais recursos. Quando você, mesmo sem esperança, porque ter esperança não se compara com ter fé, você permanece e espera o agir de Deus. O que Jesus precisa é só que você entenda que Ele sabe que você está sofrendo há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses ou anos, mas você ainda está disposto a ter a sua bênção quando Ele vir te entregar. Não importa se você não está mais andando, se você já está deitado de tanto esperar. O que importa é que você não desistiu de tentar ser ajudado por Deus. Pare de ficar reclamando que não tem forças mais para continuar. Veja o que Jesus perguntou. Você quer ficar curado? E olha o que o homem respondeu. Senhor, eu não tenho ninguém para pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Meus irmãos, ele estava tão cansado e tão desacreditado que nem ouviu a pergunta abençoada que Jesus fez a ele direito. Jesus pergunta se ele quer ser curado e ele continua olhando para as circunstâncias favoráveis. Aí Jesus pergunta: meu servo, você quer restauração? Senhor, meu marido ou minha esposa não se decide e eu já estou cansado de esperar. Meus irmãos, não é a mesma coisa toda vez que vão orar? Tem gente que está tão preso ao cônjuge que ora ao Deus Todo-Poderoso, choramingando, que é impossível acontecer. Meu Deus, gente, tira o foco do cônjuge, pelo amor de Deus. Tira o foco do não tem ninguém para me pôr no tanque quando a água dele se mexer. Você está com Jesus, com aquele que sabe do seu sofrimento mais do que você, do que sabe todo o motivo que fez você vir parar no meio desta confusão toda. Ao invés de choramingar que tudo está dando errado e dizer que não está vendo nada, diga a Jesus para Ele te livrar desta. Diga para Ele mudar a sua situação. Jesus olhou para o paralítico e deve ter pensado: eu perguntei se ele queria a benção e ele só fala do problema? Tá bom, amigo. Pega a sua cama e anda. Você não entendeu o que eu te perguntei, mas eu entendo e sei bem o que você precisa. Levanta logo daí. Você está curado. Meus irmãos, Jesus não precisa de sinais para abençoar. Quando chega o tempo da bênção, quando o processo que Ele está fazendo em você acabar e o propósito se cumprir, não vai ter essa dúvida de seu cônjuge se volta ou não. O Espírito Santo convencerá a voltar e pronto. Não tem essa de nunca mais vi meu cônjuge, ele sumiu. O Espírito Santo começará a mostrar a ele o caminho de volta,
e ele não terá escolha a não ser te procurar. Na mulher do fluxo de sangue, Jesus disse que a fé dela a tinha curado. Já no paralítico, ele disse que era para ele parar de errar, para ele não pecar mais. Então, que história é essa que Deus só restaura quem está buscando, quem está fazendo o correto para ter a bênção? A bênção é pela misericórdia de Deus. Imagina Jesus ali naquele tanque, vendo um monte de gente se sacrificando e colocando fé em várias coisas, vários deuses para serem curados. Imagina o cheiro que isso não exalava no mundo espiritual. Imagina o cheiro no mundo espiritual que aquele lugar deveria ter. E Jesus ali. Meus irmãos, a sua e a minha hora vai chegar também. Não importa se já se passou 12 anos com a mulher do fluxo de sangue ou 38 anos do paralítico. A hora dele chegou e a nossa vai chegar também. Só precisamos perseverar e deixar Deus agir. Parar de viver por sinal, porque esse medo de perder o cônjuge que está indeciso mostra que você ainda precisa dele por perto para acreditar que ele ali, sua cura no tanque, pode acontecer. Que quando as águas mexerem novamente, quem sabe se ele resolve te olhar e te levar para mergulhar. Deixe os sinais e viva pela palavra. Deixe seu cônjuge viver a vida dele. Entregue a sua agora totalmente a Jesus, que você vai ver quem dá a última palavra. Se é o seu cônjuge rebelde que disse que prefere a morte do que voltar para você, ou se é Jesus quem fala por último. Larga de ser paralítico espiritual e pega a sua cama e anda, que Jesus faz um milagre para você. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. E voltamos a vender as camisas do canal novamente. Consegui entregar dos irmãos que pediram antes da pandemia. E agora normalizamos as vendas. Então entra no site e adquire a sua para ajudar a obra. E também para você esperar com estilo, né? Tem também o livro, meus irmãos, que é ideal para você que não sabe mais o que fazer, para parar de pensar em seu cônjuge e quer tirar o foco e se aproximar de Deus. Focar somente em Deus. Acesse o site tolutandoporvocê.com e adquira o seu livro e camisa. Viram aí o que Deus veio trazer para nós em sua palavra, né? Não deixe de crer unicamente e exclusivamente que Deus é quem vai fazer em sua vida. Não fique vivendo e esperando sinais de aproximação do seu cônjuge. Isso é uma migalha emocional. Não é nem espiritual. Larga logo ele nas mãos de Deus, que você vai ver se ele não volta voando. Claro que não basta só largar. É preciso, após isso, se deixar ser transformado por Deus. Aí sim, Jesus pode aparecer do nada no seu tanque e perguntar: quer ser abençoado? Você crê nesta palavra? Crê neste Deus que não precisa de sinaizinhos para fazer o melhor em sua vida? Então continue profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Amém, meus irmãos? Orem por mim, orem pelo Leandro Barros. Tem sido bombardeado de aflições. Eu conto com a oração dos irmãos. Deus ame Cristo. E Deus abençoe os irmãos. Até a próxima mensagem.